Amém. Abra sua Bíblia comigo. Em segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, lá no verso 6. 2 Timóteo 4, a partir do versículo 6. 2 Timóteo 4, a partir do versículo 6. Amém? Diz assim: Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Tragam Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre Ferreiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque ele se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram, que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que, por mim, a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele seja glória para todo o sempre. Amém. Amém, irmãos. Nós sabemos que o apóstolo Paulo ele foi preso 2 vezes em Roma. A primeira prisão por volta do ano 61 e 62, e a segunda prisão por volta do ano 65 e 66. A primeira vez que o apóstolo Paulo ele foi preso, ele foi colocado numa espécie de prisão domiciliar. A segunda vez que o apóstolo Paulo foi preso, alguns anos depois, ele foi jogado em uma masmorra fria, úmida, sem condições ali de ter alguém numa masmorra. Na primeira prisão, quem estava por trás eram os judeus. A segunda prisão do apóstolo Paulo, quem estava por trás era a máquina do Império Romano. Na primeira prisão, o apóstolo Paulo ele sai e dá continuidade e continua pregando o evangelho. Através dele a mensagem do evangelho ainda continua sendo proclamada. Agora, na segunda prisão, ele já estava sentenciado, aguardando o dia da sua execução. Na primeira prisão, meus irmãos, ele foi preso como um pregador, como um apóstolo. Ele foi preso porque ele anunciava Jesus como Senhor. E esse título, na época, era dado somente ao imperador. Então, ele foi preso por causa disso. Na segunda prisão, ele já foi preso como um malfeitor, como um criminoso. Ele foi preso na segunda vez porque ele era tido como um bandido. Mas por que aconteceu? Na época, meus irmãos, mais ou menos por volta do ano 65, 64, mais ou menos, Roma ela foi criminosamente incendiada. 10 dos 14 bairros que havia naquela cidade foram destruídos. Curiosamente, 4 bairros não foram tão afetados como os outros 10. E quem morava nesses 4 bairros, ou era mais habitado por judeus e cristãos nessa época. Com isso, o imperador Nero encontra um motivo para perseguir os cristãos, encontra um motivo para ir atrás dos cristãos. E com isso, então, começa uma perseguição sangrenta contra os cristãos. Muitos cristãos, então, começam a ser jogados nas arenas para os leões. Os cristãos, nessa época, com essa perseguição, por causa que Nero os culpou pelo esse incêndio, eram queimados vivos e colocados em praças para iluminar ali as noites daquela cidade. E o apóstolo Paulo, nessa altura,
nesse contexto, já era um dos maiores líderes da nossa fé. Então, o que eles fazem com isso? Começam a ir atrás do apóstolo Paulo. Começam a procurar o apóstolo Paulo. Encontram Paulo, prendem o apóstolo Paulo e jogam esse apóstolo Paulo numa situação de ficar ali com frio, numa masmorra fria, úmida. Essa é a situação do apóstolo Paulo. E como o apóstolo Paulo está se sentindo nessa época, nesse estado? Deixa aí comigo e vai comigo para 2 Timóteo capítulo 2, versículo 9. Qual que é o sentimento do apóstolo nessa situação, nesse contexto? No capítulo 2, do versículo 9, ele fala, nesse contexto: pelo qual sofro a ponto de estar preso como criminoso, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Paulo foi preso como um bandido. Imagina o que não falavam do apóstolo Paulo, da vida do apóstolo Paulo, e ele sem poder se defender. Quem é preso como criminoso, isso vai contra o seu caráter, isso vai contra a sua honra, isso vai contra o seu nome, sim ou não? O apóstolo Paulo se encontra nessa situação. E mais outra coisa. Capítulo 1, versículo 15. Olha o sentimento do apóstolo Paulo. Primeiro ele fala que ele sofre a ponto de estar preso como criminoso. E ele também fala, capítulo 1, versículo 15. Você sabe que todos da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. Então todos aqui nessa situação abandonaram o apóstolo Paulo. Ele fala que todos da província da Ásia abandonaram o apóstolo Paulo nessa situação. Quem eram esses? Quem são esses da província da Ásia que abandonaram o apóstolo Paulo? Aquelas pessoas que o apóstolo Paulo foi usado como instrumento do Senhor para essas pessoas serem salvas. Essas pessoas aqui, que o texto fala que são da província da Ásia, são frutos do ministério do apóstolo Paulo. São seus filhos na fé. Pessoas que o apóstolo Paulo abriu mão da sua vida para que essa pessoa pudesse ter sido alcançada por Deus. O apóstolo Paulo evangelizou praticamente toda aquela província. E por causa dessa perseguição, essas pessoas conheciam Paulo, sabiam da honra do Paulo, sabia da hombridade do Paulo, sabia do caráter desse homem, mas ainda assim, por causa da perseguição, abandonaram Paulo. Você já pensou, meus irmãos? Você ser usado pelo Senhor para uma pessoa, ela ser resgatada do império das trevas e transportada para o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando você precisar dessa pessoa, essa pessoa finge que não te conhece. Quando você precisar de uma pessoa que você ganhou ela para Cristo, essa pessoa virá as costas para você. É isso que estava acontecendo com o apóstolo Paulo. E mais, vai comigo lá no capítulo 4, no versículo 16. Capítulo 4, versículo 16. O direito romano ele é muito estudado nas faculdades. E nós aprendemos que mesmo nessa época aqui, o apóstolo Paulo, estando debaixo de uma acusação tão grave, ele teve direito de defesa. Então marcaram uma primeira audiência, chamada aqui de primeira defesa. O apóstolo Paulo, ele achou com isso, olha, conheci muita gente. Eu vou marcar a minha primeira defesa e muita gente vai testemunhar ao meu favor. Eu vou marcar uma primeira defesa e vai ter muita gente que vai falar, conhece meu caráter, conhece minha honra. Eu estive na casa dessa pessoa muitas vezes, pregando o evangelho. Eu espero que essa pessoa esteja aqui para me defender. E olha o que ele fala aí no versículo 16 do capítulo 4. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram, que isso não lhe seja cobrado. Olha só, meus irmãos. Paulo, ele foi abandonado. E as pessoas, elas não foram porque chegaram atrasadas. As pessoas, elas não foram aqui nessa primeira defesa do apóstolo Paulo porque não sabia direito onde era o lugar, por causa do trânsito, né? Tem gente que sai lá de Venda Nova, pode encontrar um trânsito para chegar aqui. Mas não foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Eles não foram porque não quiseram ir, de forma deliberada. Sabiam dessa primeira defesa do apóstolo Paulo, mas não quiseram ir. Agora, o que o apóstolo Paulo, um homem, tem a dizer a mim e a você nessa circunstância? O que o apóstolo Paulo tem a dizer a nós, que pode servir para nós
hoje também. E nós iremos analisar os versículos aqui seguintes, e nós iremos perceber que o que mais tem nas últimas palavras do apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo aqui estava nos seus últimos momentos de vida, nós iremos perceber que o que mais tem aqui é nome de gente. O que mais tem aqui nessas últimas palavras do apóstolo Paulo foram pessoas que ele se relacionou. E nós iremos aprender como a nossa relação, com as pessoas está ligado com a missão do reino de Deus. Como que os nossos relacionamentos estão ligados diretamente com aquilo que Deus deseja fazer com o reino do Senhor. E isso surge uma pergunta para nós. Como filho de Deus que nós somos, como pessoas resgatadas por Deus, como aqueles que fazem parte do reino de Deus, você faz parte do reino de Deus? Amém. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Como que nós, que estamos fazendo parte do reino de Deus, fomos alcançados por Deus, iremos passar com o Senhor a eternidade? O apóstolo Paulo até já havia nos orientado, em Colossenses, que nós deveríamos viver aqui nessa vida, mas com a mente nas coisas que são do alto. Não tem problema algum ter coisas aqui nessa terra, desde que a gente tenha aqui com o objetivo de honrar e agradar o Senhor, e desde que a gente faça tudo aqui pensando nas coisas que são do alto, com essa perspectiva eterna. Como que nós estamos vivendo aqui com essa perspectiva? Muitas pessoas constroem a sua vida aqui, e elas baseiam a sua vida somente nas coisas que elas conquistam aqui. Muitas pessoas estão aqui, nesse mundo, nessa terra, e constroem a sua vida, por exemplo, somente em realizações pessoais. Mas a gente vai perceber aqui, que o apóstolo Paulo, aqui já pobre, aqui o apóstolo Paulo já velho, aqui o apóstolo Paulo já acusado injustamente aqui, meus irmãos, aguardando o dia da sua execução, as últimas palavras aqui desse velho apóstolo, tem uma lista de pessoas que marcaram a sua vida de alguma forma. Tem uma lista de pessoas que marcaram a sua vida direta ou indiretamente. Nós percebemos aqui que as últimas palavras do apóstolo Paulo são pessoas. E nós aprendemos que a nossa relação com as pessoas deve passar da mera formalidade. As nossas relações com as pessoas devem passar do mero coleguismo, da mera paz do Senhor que nós damos ali no final do culto. Nós iremos perceber aqui que essas pessoas, ou a relação do apóstolo Paulo com essas pessoas não era superficial. E limitava até mesmo geograficamente. Isso que esse texto tem a nos ensinar. Hoje, nessa noite. A relação no reino de Deus, que nós temos com as pessoas no reino de Deus, não tem a ver com aquilo que nós sentimos muitas vezes. Muitas vezes nós queremos agir com essa pessoa, olha, eu quero falar isso, eu quero falar aquilo, mas não é assim. Deus nos orienta e fala, você deve agir dessa forma, você deve falar dessa forma, não é verdade? Nós não relacionamos com as pessoas da maneira que a gente quer e falamos muitas vezes aquilo que nós queremos. Deus nos orienta e através do Espírito Santo, Ele nos motiva e nos dá a disposição de agir para com essa pessoa da maneira que agrada a Deus. Amém, meus irmãos? Não é da maneira que nós queremos, muitas vezes a gente não quer, muitas vezes a gente resiste, mas a palavra de Deus orienta. Nós devemos, pela graça de Deus, obedecer ou perseverar em querer mais obedecer à palavra de Deus. O que o apóstolo Paulo nos orienta? Quais são os princípios que nós podemos tirar aqui com esse homem que são os seus últimos dias? Versículo 9 do capítulo 4. Olha o primeiro princípio aí, versículo 9 do capítulo 4. Procure vir logo ao meu encontro, ou procure ter comigo depressa. Talvez o primeiro princípio que nós podemos tirar aqui é que quando uma situação difícil chegar, tenha humildade de pedir ajuda. Quando uma situação difícil chegar, tenha humildade de chamar o próximo. Por quê? Importa que estejamos bem com Deus, amém, meus irmãos? Mas importa também que estejamos bem com as outras pessoas. Por isso que nós devemos buscar uma sintonia daquilo que envolve o nosso desejo pessoal, o desejo do nosso coração, com o papel como servos de Deus dentro da igreja. Qual é o meu papel como servo de Deus na comunidade? O que Deus quer de mim aqui dentro dessa igreja? O que Deus quer de mim como filho dele nas minhas relações no mercado de trabalho, no ambiente familiar? Paulo tinha uma relação pessoal com Timóteo aqui. E se tornou amigo de Timóteo. E nesse momento aqui, ele deseja a companhia do seu amigo. Nesse momento aqui, Paulo não pede oração.
Nesse momento aqui, Paulo, ele não pede recursos, como pediu das outras vezes. Nesse momento aqui, no versículo 9, ele quer a pessoa. Muitas vezes, o que nós temos de mais precioso para dar para uma pessoa é tempo, sim ou não? Muitas vezes, né, e a gente já ouviu muito falar, não, tempo é dinheiro, por quê? Porque ninguém tem tempo. Eu nunca vi todo mundo, eu mesmo, como você está toda correria? Como foi seu dia? Foi uma correria? Nossa, a gente está cheio de tantas coisas para fazer, e quando a gente para e fala, olha, vamos conversar? Talvez só isso que a pessoa precisa. A pessoa não precisa de dinheiro, a pessoa no momento assim, fala, olha, você já orou por mim já, mas eu quero te ver. O apóstolo Paulo, ele estava nessa situação, pediu ajuda. O que ele pediu? Procure vir logo ao meu encontro, procure ter comigo depressa, ou seja, quando nós estivermos passando por uma situação difícil, procure uma pessoa. Procure aquela pessoa que você tem confiança, chame ela, porque nós precisamos de Deus, mas nós também precisamos das pessoas. Nós, como corpo de Cristo, nós somos uns dos outros, e nós pertencemos uns aos outros, amém, meus irmãos? A gente não caminha aqui sozinho, por isso que eles falam, né, e é uma verdade, é um fato, não existe crente, não existe cristão isolado. Nós, como membro do corpo de Cristo, né, você não vai ver uma mão andando aí sozinho, se você ver, a gente começa a orar aqui agora. Não existe, porque um membro tem que estar ligado ao outro para um funcionamento perfeito do corpo. Assim é o corpo de Cristo. Nós precisamos uns dos outros. E Paulo, ele entendeu isso e falou com seu amigo Timóteo, olha, procure vir logo ao meu encontro, mas procure vir comigo depressa. Gente precisa de gente, mas gente precisa de Deus, mas nós também precisamos das pessoas. Esse é o primeiro princípio que o apóstolo Paulo deixa para a gente. Nos últimos dias da sua vida, nos últimos momentos da sua vida. Segundo princípio, versículo 10. Pois Demas, ele continua falando, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia e Tito para Dalmácia. Aqui eu não vou me atentar para os possíveis motivos aqui do abandono desses irmãos, mas um princípio que a gente pode tirar é que quando alguém abandonar você, não faça registro de mágoas. Por quê, meus irmãos? Na vida isso não é exceção. Isso não vai acontecer uma vez ou outra. Às vezes isso acontece muito. Por quê? Nós não viemos de uma família perfeita. Nós não somos perfeitos. Nós não temos filhos perfeitos. Nós não frequentamos uma igreja perfeita. Isso é um fato. Então todos nós teremos motivos de queixas uns para com os outros. Por isso que nós devemos fazer o quê? Perdoar. Não fazer esse registro de mágoas, não fazer esse registro, sabe? Ter esse ressentimento. Por quê? Senão a gente só vai andar ressentido, porque nós, em algum momento, iremos frustrar as pessoas, decepcionar as pessoas, porque nós somos imperfeitos. Nós queremos cada vez mais parecer com Jesus, mas isso é um processo da nossa vida que chamamos de santificação, isso é um processo. E nessa caminhada, nós ainda não estamos livres do pecado, nós erramos, nós falhamos. O pecado, ele não nos domina, isso é um fato. O pecado não é mais senhor de nossas vidas, mas uma hora ou outra a gente vai falhar, uma hora ou outra a gente vai pecar. Por isso que o apóstolo Paulo nos ensina aqui, que nós não devemos registrar mágoas, não devemos ter ou guardar mágoas. Porque a questão, meus irmãos, não é o que faz conosco, o que vão fazer. A questão é como que nós iremos responder a essas pessoas. Nós não podemos impedir o que as pessoas falam conosco ou fazem com a gente muitas vezes. Mas nós, a partir daí, decidimos o que nós iremos fazer com aquilo que chega até nós. Nós decidimos reagir àquela situação. Nós que decidimos responder a isso. As pessoas, elas podem tirar tudo da gente. Tiram os nossos recursos, tiram até nossa família, tiram muitas coisas. Mas elas não tiram de nós esse direito de responder a situação como nós desejamos. E se nós temos o Espírito Santo, o fruto é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Amém, meus irmãos? Somos habitados pelo Espírito e agora, pelo poder do Espírito, nós podemos responder às pessoas e à vida sendo motivados pelo Espírito Santo. Então, se alguém amaldiçoar você, ora por essa pessoa. Se alguém perseguir você, você ora para essa pessoa. Se alguém te odiar, você ama essa pessoa. Você não tem que fazer o mesmo que alguém faz com você. Você pode responder de modo que honre e glorifique ao Senhor.
E a Bíblia nos ensina como responder às pessoas, responder à vida em todas as situações ou em todas as circunstâncias. Versículo 11, o terceiro princípio. Ele fala: pois Demas, amando o mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito foi para a Dalmácia. Olha o tanto de gente que abandonou o apóstolo Paulo. Aí ele continua falando: só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. E nós aprendemos aqui um outro princípio. Quando alguém for rude demais com você, e você lembrar que em algum momento alguém foi rude demais com você, alguém magoou você, volte lá e tente restaurar essa relação. Volte lá e tenta restabelecer de alguma forma essa relação. Ou, se depender de você, pelo menos peça perdão. Por que eu estou falando isso aqui? Para a gente entender o que está falando aqui, a gente tem que abrir em duas passagens. Deixa aberto aí comigo, vai comigo para Atos capítulo 13, versículo 13. Atos capítulo 13, versículo 13. O apóstolo falou aqui que só Lucas está com ele. Ele pegou e falou: olha, traga Marcos, que o Marcos, ele me é útil para o ministério. Mas por quê? Atos capítulo 13, versículo 13. O texto fala: de Pafos, Paulo e os seus companheiros navegaram até Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. Perceba, meus irmãos, João estava com Paulo em uma viagem missionária. E por algum motivo, existem várias possibilidades, João abandonou o apóstolo Paulo. Quando ele precisava, João abandonou o apóstolo. Nós não sabemos, ou na verdade tem diversas interpretações do porquê que ele abandonou, mas de fato ele abandonou. Fez algo muito sério. Em uma viagem missionária, esse homem abandonou Paulo, nessa missão e voltou para Jerusalém. E aí, aconteceu isso. E olha o que aconteceu um pouco mais para frente. Vai comigo no capítulo 15 de Atos aí, versículo 36. Capítulo 15, versículo 36. Então, nós entendemos aqui, estamos entendendo, que Paulo, nos seus últimos momentos de vida, falou para Timóteo: olha, lembra Marcos? Traga Marcos comigo, que ele me é útil para o ministério. Mas nós vimos no texto aí, que Marcos havia abandonado Paulo. Marcos havia abandonado Paulo. E olha o que aconteceu mais. Capítulo 15 de Atos, versículo 36. A gente vai ler até o 41, para entender. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades, onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Perceba, Paulo continuou a sua viagem sem João Marcos, amém? E aí Barnabé fala, algum tempo depois, Barnabé falou: voltamos para visitar as cidades ali onde pregamos. 37, Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Com isso, tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Então Paulo, o texto fala que Paulo chama Barnabé para voltarem ali a algumas cidades. Barnabé queria levar João Marcos, que era seu primo, mas Paulo falou: olha, que Marcos você está querendo levar? Não, aqui João Marcos, você conhece? João Marcos, eles abandonou lá, voltou para Jerusalém. Você lembra, Barnabé, que nós estávamos, estou parafraseando aqui, a gente estava viajando, estava numa viagem missionária. João Marcos, quando nós precisávamos dele, nos abandonou. E o texto fala aqui, que eles desentenderam. E aqueles que interpretam falam que o desentendimento que foi muito sério, e tão sério que eles se separaram. Barnabé pegou o seu primo João Marcos e foi para um lugar, e Paulo foi com Silas e foi para outro lugar. Olha só, meus irmãos. E eles falam que Paulo e Barnabé discutiram feio aqui, por causa de João Marcos. Quem estava certo, quem estava errado? Não sei. Alguns certos em alguns aspectos, errados em outros. Mas já pensou, meu irmão? Errar com a gente acabou? Errou comigo, não tem mais nada. Já pensou, tá? O Igor errar com você, acabou? Acabou. Já pensou, meus irmãos?
Errou comigo, não tem segunda chance. Errou comigo, não abre mão. Já pensou, meus irmãos? A gente nem estaria aqui. Se o Senhor agisse assim conosco, a gente nem estaria aqui. Nós só estamos aqui pela graça e pela misericórdia de Deus. Mas no momento, Paulo quis. No momento, Paulo até brigou com Barnabé e falou, olha, não quero não. Se é com João Marcos, eu não vou não. Então você pega, João vai para um lugar, Barnabé, então eu vou pegar, eu vou para um lugar. Eu vou com Silas para outro lugar. Eles brigaram, eles se separaram. Continuaram a obra do Senhor em lugares diferentes. E com a trajetória, parece que esse João Marcos, que havia abandonado o apóstolo Paulo, naquela viagem, parece que ele amadureceu. Parece que ele agora estava um pouco mais maduro na fé. Porque Paulo, no final da sua vida, o que ele falou, meus irmãos? Olha, traga Marcos, que ele me é útil para o ministério. Olha que curioso, meus irmãos. João Marcos, ele foi motivo de divisão naquele momento. Mas no final da vida, o que Paulo falou? Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Perceba, meus irmãos, no final da sua vida, pode voltar lá comigo para o texto, capítulo 4, versículo 13, 2 Timóteo. Perceba que no final da sua vida, Paulo analisando aquilo que mais importa, porque muitas vezes é assim, não é? Quando a gente está no final da vida, né? A gente não chegou aqui ainda, mas a gente percebe que as pessoas, no final da sua vida, começa a ficar mais reflexiva, não é verdade? Parece que diante, né, de uma situação difícil, a pessoa começa a pensar, olha, o que mais importa na minha vida? Aí a pessoa começa a mudar, né, a sua vida, começa a pensar, e a gente percebe que no final da sua vida, Paulo fala, olha, traga Marcos. Ou seja, Marcos é importante para mim. Restabelecer esse relacionamento e mostrar isso para Marcos é importante para mim. E ele falou, traga Marcos, que me é útil para o ministério. João Marcos, daquela vez, não era útil para o apóstolo Paulo. Olha como Paulo muda. Traga Marcos, que ele me é útil para o ministério. Nós nunca crescemos mais no Senhor quando nós somos humildes. Ninguém perde autoridade espiritual, vamos falar assim, por voltar atrás, por pedir perdão, por reconhecer o erro. Ao contrário, é isso que o Senhor quer de nós. É isso que o Senhor deseja de nós. Olha, errei mesmo. Olha, falei mesmo, mas eu estou aqui. Eu peço perdão, eu reconheço, eu estou aqui, Senhor. Perdoa-me. Olha que interessante, meus irmãos. Paulo, nesse momento da sua vida, ele olha para a situação, faz uma análise da sua vida e fala, olha, aquele homem que um dia, pensando, né, discuti por causa dele, que eu me separei por causa dele, Timóteo, lembra? Traga ele, porque ele me é útil para o ministério. Será que tem alguém assim na nossa jornada? Será que tem alguém que nós estamos caminhando, que nós nem tentamos pedir perdão, nem tentamos uma reconciliação? Eu não estou falando de ficar junto, grudado, não. Eu estou falando de ter um coração assim livre, sabe, meus irmãos? Ter um coração assim livre de pendências relacionais. O que depender de nós, seguir a paz com esse irmão. Será que nós já tentamos fazer isso? Será que na nossa caminhada, na nossa jornada na fé, nós estamos avançando na vida, avançando naquilo que Deus nos chamou para fazer, e não estamos pensando, olha, deixa eu falar com essa pessoa aqui, deixa eu mandar uma mensagem para ela, deixa eu pedir perdão. Irmãos, o perdão ele quebra cadeias. O perdão ele quebra, meus irmãos, restaura relacionamentos e cura a nossa alma, João Marcos amadureceu, Paulo percebeu e falou, olha, traga o João Marcos, que ele me é útil para o ministério. Ou seja, não somos tão grandes no Senhor quando nós somos humildes e pedimos perdão. Versículo 14. Outro princípio. O texto continua falando. Ele está desenvolvendo ali, né? Ele está falando, olha, eu estou sozinho, traga Marcos, que ele me é útil para o ministério. E ele continua falando, escrevendo para Timóteo. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Qual que é o outro princípio que nós aprendemos aqui com o apóstolo Paulo nesse versículo 14? Quando alguém agir mal conosco, de forma deliberada, porque quer agir. Quando alguém quiser nos prejudicar, porque quer prejudicar mesmo, tome a decisão de perdoar e entregue essa causa ao Senhor. Não tenta retribuir, não tenta pagar,
não tenta se vingar, mas nós aprendemos com o apóstolo Paulo que nós devemos entregar isso ao Senhor. Olha o que ele fala. O Alexandre e o ferreiro, ele causou muitos males. Alguns estudiosos dizem que o mal aqui, muitos males, mas das coisas más que ele causou foi ter denunciado ou falado que Paulo estava em determinado lugar. Alguns estudiosos dizem que foi que esse Alexandre foi delator que fala, né? Essa pessoa que fala foi essa pessoa. Ou seja, Paulo se encontrava em determinada situação porque Alexandre, o ferreiro, causou muitos males. Mas perceba, versículo 15 ele fala, previna-se contra ele, porque ele falou mal de mim. Foi isso que falei? Previna-se contra ele porque ele falou mal da minha roupa. É isso que ele falou, hein? Previna-se contra ele aí porque ele... Não, previna-se contra ele porque ele se opôs fortemente às nossas palavras. Agora uma pergunta, o que o apóstolo Paulo pregava? O evangelho, amém? O apóstolo Paulo fala, previna-se contra ele, porque ele se opôs fortemente às minhas palavras, às nossas palavras, ou seja, ele se opôs fortemente ao evangelho. O apóstolo Paulo não estava com mágoa dessa pessoa e falou assim, olha, o Senhor que lhe dá... Não, o apóstolo Paulo estava preocupado porque esse Alexandre, ele estava sendo usado, estava se opondo ao evangelho. Esse Alexandre aqui, ele estava se opondo fortemente à mensagem do evangelho. Então perceba que o apóstolo Paulo, ele se preocupa com a mensagem que está sendo pregada. O apóstolo Paulo, ele não estava preocupando muito com ele mesmo, porque ele estava na prisão. Ele estava ali, estava entendendo que estava chegando a sua última hora. Por isso que ele fala, eu combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Já estou sendo derramado aqui. Então, ou seja, ele estava ciente que ali poderia ser os seus últimos dias. E ele estava preocupado com isso. Ele fala, se prevenindo com esse Alexandre. Por quê? Porque ele se opôs fortemente ao evangelho. A preocupação do apóstolo Paulo era com a mensagem do evangelho. A preocupação do apóstolo Paulo era com a expansão do evangelho. E esse Alexandre, o ferreiro, ou o latoeiro, em algumas outras versões, estava de alguma forma sendo ali uma pedra para que o evangelho continuasse se expandindo. O apóstolo Paulo, nessa situação, ele não se coloca no centro. Ele não fala assim, olha, se opõe o Alexandre porque eu estou aqui por causa dele, se opõe o Alexandre porque ele falou mal de mim. Não, se opõe o Alexandre por quê? Porque ele falou mal, porque ele se opôs fortemente às nossas palavras. A mensagem do evangelho está sendo pregada e ele, de alguma forma, está ali e está, de alguma forma, sendo uma pedra, ou impedindo, né, entre aspas, que ninguém pode impedir a mensagem, que a mensagem do evangelho se expanda, ou sendo ali, impedindo, de alguma forma, que a mensagem do evangelho se expandisse. Paulo fala, previna-se contra ele. Previna-se contra ele. Mas, mesmo assim, o apóstolo Paulo foi capaz de falar, o Senhor lhe dará a retribuição pelo que ele fez. Aqui, novamente, o apóstolo nos ensina sobre perdão. Aqui, novamente, o apóstolo Paulo nos ensina sobre viver exercendo o perdão, porque o perdão cura, porque o perdão liberta, porque o perdão, ele restaura. Então, antes de orar, pedir ao Senhor que analise o nosso coração. Pedir ao Senhor que Ele venha sondar o nosso coração e ver se em nós há algum caminho mau, alguma motivação errada, ver se em nós algum sentimento para com o outro, para que nós possamos, de fato, ser livres. Ser livres. Versículo 18. Na verdade, vai para o versículo 21. Aí ele fala, procure vir antes do inverno. Qual que é o outro princípio que nós aprendemos com o apóstolo Paulo aqui? Se a gente tem alguma coisa para fazer, tem coisas que devem ser feitas na hora, sim ou não? Tem coisas que a gente não deve ficar adiando. Tem coisas que se a gente deixar para amanhã, não vai ter como mais fazer. Por que o apóstolo Paulo falou para Timóteo vir antes do inverno? Porque no inverno, primeiro, que era perigoso navegar e tinha que esperar o inverno para passar, para ele chegar. Então procure vir antes. Até porque se você vier depois, nem vou estar aqui talvez. Se você vier depois, eles já vão ter me enforcado aqui, decapitado. Se você deixar para fazer o que tem que fazer, Timóteo, talvez eu não esteja aqui. Ou seja, meus irmãos, tem coisas que o Senhor nos pede para fazer e a gente fica deixando para depois. Tem coisas que o Senhor está nos chamando para fazer e a gente já sabe, não, amanhã eu faço. Mas quem sabe o dia de amanhã é só Deus. Nós não sabemos se estaremos vivos amanhã.
semana que vem. Então tem coisas na nossa vida, pendências na nossa vida que devem ser resolvidas no dia de hoje. Olha, não espere, como se Paulo falou, não espere 3 meses não. Vem antes do inverno. No inverno você não pode vir, mas vem antes do inverno, porque tem coisas que devem ser resolvidas na hora. E o versículo 18, a gente termina. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todo sempre. Amém. Com isso tudo, o apóstolo Paulo, nos seus últimos dias de vida, vivendo o que ele estava vivendo, sendo abandonado, pessoas não indo até ele quando ele mais precisava, nesse momento da sua vida, Paulo precisando, ele cita pessoas. Ele fala, olha, lembra de João Marcos, que ele me é útil para o ministério. E mesmo assim, passando tudo isso, esperando o dia da sua execução, ele fala algo que é confortador para nós. O Senhor me livrará de toda a obra maligna e me levará salvo para o seu reino. Olha a consciência desse homem preso, meus irmãos. Olha a consciência desse homem em uma masmorra. Olha a consciência desse homem escrevendo uma carta sozinho para o seu amigo Timóteo. Olha a consciência desse homem que foi abandonado por tantos que ele conhecia, por tantos que foi alcançado, sendo o apóstolo Paulo usado como instrumento. Mas ele tinha uma convicção da eternidade, que ele não guardou mágoas, que ele reconheceu que ele devia restabelecer a comunhão com João Marcos, ou seja, nos seus últimos dias de vida, ele viu o que mais importa. O que importa são pessoas. Pessoas por quem Cristo morreu. Pessoas por quem Cristo entregou a sua vida para salvar. Pessoas importam. E nós aprendemos com o apóstolo Paulo que ele pode passar com muitas coisas, mas assim como o apóstolo Paulo, nós também podemos ter a certeza que o Senhor nos levará salvo para o seu reino celestial. É assim que nós vemos aqui nessa terra. É assim que nós trabalhamos aqui nessa terra. É assim que nós estudamos aqui nessa terra. Passando tantas coisas, mas com a certeza que nós devemos ficar mais atentos com as nossas relações. E com a certeza que as pessoas que passam na nossa vida, de um jeito ou de outro, servem para o nosso crescimento na fé. Servem de alguma forma para nos conformar à imagem de Jesus. As pessoas, elas não podem destruir o que nós temos por dentro, que é o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito nos fortalece e nos mantém de pé até o final da nossa caminhada aqui na terra. É isso que Ele faz conosco. É isso que Ele faz com você. É isso que Ele faz comigo. Será que você pode ficar de pé no seu lugar? Deus seja louvado pelas pessoas que entraram na nossa vida. Deus seja louvado pelas pessoas que passaram pela nossa vida de alguma forma. Passamos experiências difíceis, muitas vezes. Mas muitas vezes nós aprendemos. E se a gente está aqui hoje é porque o Senhor nos sustentou. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ensine a ver a beleza do corpo de Cristo. A enxergar o corpo de Cristo como um instrumento do Senhor para nos edificar. Para que nós possamos crescer em Cristo, sendo fortalecido e fortalecendo sempre uns aos outros, em nome de Jesus.